Romanos 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado por Evangelho de Deus, qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Hoje é a terceira mensagem que nós estamos estudando agora a carta de Paulo aos Romanos. E semana passada estudamos e aprendemos sobre pouco na vida de Paulo, apenas aquilo que está declarado ali no versículo 1, que a gente repetiu hoje. E Paulo afirma, declara, ele diz ser servo, escravo de Cristo Jesus. E o significado dessa ênfase que ele dá nesse início, ele está ali afirmando que ele pertence a Jesus, que ele foi comprado por Jesus, que ele é governado por Jesus, sua vida é dirigida por Jesus, e ele vive para agradar a Cristo. Aliás, no capítulo 15 de Romanos, no versículo 18, ele vai dizer: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. E é interessante que o apóstolo Pedro também vai dizer na sua carta, em 1 Pedro 4:11, e ele diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então Paulo afirma em seguida, ele é servo, apóstolo, aliás, ele é servo, escravo de Cristo Jesus, e ele vai dizer: sou chamado para ser apóstolo. Está fazendo uma revisão aqui do versículo 1, já estudamos isso, mas para quem perdeu ou para a gente está querendo continuar. Paulo fala, chamado para ser apóstolo. Ele afirma, Cristo chamou Paulo. E a gente pode lembrar da história na estrada de Damasco, em Atos dos Apóstolos. Ali está a narrativa da conversão de Paulo. Quer dizer, Paulo foi comissionado por Jesus para representá-lo. Ele tem uma autoridade apostólica para estabelecer ali a igreja, o ensino verdadeiro da parte de Jesus. Depois, Paulo fala dessa soberania de Deus em sua vida, quando ele fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Quer dizer, Paulo tem essa convicção e ele está transmitindo aqui: Deus me separou desde o meu nascimento. E onde ele fala isso? Em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça. E é nisso que o versículo 1 termina falando do Evangelho de Deus. E a gente vai tentar entender esse Evangelho de Deus que Paulo está pregando e falando e demonstrando aqui agora nos versículos 2 a 4. E a primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, ele está confirmando que Deus demonstra, aliás, ele fala que o Evangelho, ele foi planejado muito antes de acontecer. Paulo está falando, fui separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido, versículo 2, por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Versículo 2. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está falando, olha, o Evangelho de Deus, ele é um cumprimento das promessas do Velho Testamento. Não é uma nova religião que nós estamos ensinando. É o cumprimento de promessas já feitas, já reveladas nas Escrituras, no Velho Testamento. Quer dizer, o que Deus estava preparando e prometendo foi cumprido. E foi cumprido na vinda de Jesus.
O que Paulo está falando é que esse Evangelho de Deus é a certeza que nós temos que Deus cumpre as suas promessas. Com centenas de anos que já passaram, o Velho Testamento cheio, repleto de promessas, livros e livros falando sobre isso, e agora Deus cumpre. Deus cumpre a vinda do Messias. Quer dizer, os judeus aguardavam por aquele Messias prometido. Israel, os judeus já haviam passado por sofrimentos terríveis. Mas chegou o momento de Deus cumprir a sua promessa. Quer dizer, esse Evangelho de Deus, Paulo está falando, você pode confiar naquilo que Deus prometeu no passado, porque estamos vendo o cumprimento das suas promessas. Sim, conforme a gente vai vivendo, conforme a história vai andando, parece que Deus se esqueceu. Mas não. A promessa está se cumprindo agora. Versículo 2 é uma afirmação da razão para a gente crer. E cremos, inclusive, hoje. Se a gente prestar atenção e observar e ver o que Paulo está fazendo aqui, é o cumprimento do que Deus estava fazendo na história, por séculos e séculos. Antes de Jesus vir ao mundo, agora estamos vendo o cumprimento. Se a gente observar isso, irmãos, isso é para a gente aprender. Qual a situação que você está vendo difícil na sua vida, parecendo que algo não está se cumprindo na sua história? E o Evangelho fala, olha, os processos, a gente não controla esse tempo, a gente não controla esse caminho, mas Deus cumpre suas promessas. E Ele cumpre as suas promessas, e no caso, falando do Evangelho de Deus, Ele cumpre, e aqui no versículo 2 a gente está aprendendo que há algo que chamado Santas Escrituras Sagradas, Santas Escrituras, Palavra de Deus, que são inspiradas, são santas. O versículo 2 aqui está falando algo para nós hoje, para falar da palavra que nós temos hoje, da doutrina que nós temos das Escrituras de Deus. Primeiro, entender que ela é de Deus. A palavra, ela é de Deus. E há uma promessa de Deus por meio das Escrituras que Deus deseja cumpri-las. E a gente lê que há profetas e por meio deles que Deus falou, e a sua promessa, ela vai ter um cumprimento agora em Cristo Jesus. E é por isso que a gente vai vendo que esse texto que nós temos aqui, quando nós falamos que ele é sagrado, quer dizer, sagrado, que é separado, que é santo, que é separado de outros textos, que é um tipo diferente de leitura, de literatura, é algo precioso que nós temos em mãos. E nesse caso, quando Paulo está falando, ele está se referindo ao Velho Testamento. E por que a gente chama de Bíblia Sagrada, de Escrituras sagradas ou santas, de Santas Escrituras? É porque Deus está falando por meio delas. É o que o versículo 2 está falando. Essa mensagem, o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Quer dizer, há uma promessa de Deus nas Escrituras. Deus fala, estava falando e fala por meio das Escrituras. E é isso que torna as Escrituras sagradas. É isso que você, ao observar aí no nome do seu livro, aí, que talvez esteja à mão, ou do seu aplicativo, que você lê Bíblia Sagrada. E esse é o entendimento do apóstolo Paulo sobre as Escrituras. E é esse o entendimento que a gente continua tendo hoje. O livro que nós temos hoje em mãos, que você tem acesso, é a palavra de Deus. São Escrituras sagradas. Quer entender o porquê disso tudo? Romanos 1:2. Que é a afirmação do apóstolo Paulo aqui. O que temos em mãos são as Escrituras sagradas. Então vamos voltar? Paulo se enxerga, vê a si mesmo como apóstolo de Cristo Jesus.
ele fala e escreve com essa autoridade apostólica que foi comissionado pelo próprio Jesus, e ele diz, isso aqui é o fundamento para a igreja. Em outras palavras, ele está escrevendo como um dos profetas, e ele descreve isso em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele vai falar, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, sobre esse ensino ser inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É uma palavra inspirada. E Pedro vai dizer sobre as cartas de Paulo, olha que interessante, e sobre as demais escrituras, na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, e chamando de escrituras sagradas, ele diz assim, suas cartas, falando de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, colocando lado a lado ali, para a própria destruição deles. É por isso que a Bíblia ela vai afirmando essa autoridade apostólica no ensino do Novo Testamento, e por isso nós cremos que a carta de Paulo aos Romanos não é apenas mais uma carta de um homem, não é apenas uma carta enviada por Paulo, mas é palavra de Deus. É palavra de Deus inspirada para nós hoje. Quer dizer, aqui estamos falando do Evangelho prometido nas Escrituras Sagradas, inspiradas por Deus. Eu quero bater nessa tecla quando tanta gente está colocando em dúvida questões que já estão resolvidas na própria palavra de Deus. Sim, nós cremos na inspiração das Escrituras e é palavra de Deus para nós ainda hoje, inclusive essa carta de Paulo, um Evangelho que é revelado, que foi preservado, que temos em nossas mãos hoje, palavra que a gente crê, e é por isso que é assim que faz diferença no mundo que a gente vive hoje, na maneira que a gente vê a verdade, a doutrina, o ensino, a adoração, tudo mais que a gente vê nesse mundo hoje bagunçado, muita coisa bagunçada naquilo que é chamado de igreja hoje, mas a gente precisa volta para a palavra, volta para o ensino apostólico verdadeiro, fica firme nessa carta de Paulo aos Romanos, que é sólido, é firme para você esclarecer muitas coisas. E Paulo vai dizer no versículo 3, que o Evangelho de Deus diz respeito a quem? Ao seu Filho, ao Filho de Deus. Ele está dizendo, qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. O Evangelho de Deus tem a ver com o Filho de Deus. Romanos 8,3 diz assim, mais adiante a gente vai parar nesse texto, mas a gente já se antecipa. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aqui é falando sobre o Filho de Deus, Jesus, que existia como Filho de Deus antes de tornar-se homem. Quer dizer, a afirmação que Cristo é e era o Filho de Deus e é de uma maneira única. Não é a mesma maneira que Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus, que também está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, quando diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas aqui é uma outra categoria. Filho de Deus, Jesus. O Romanos 9,5 vai se falar sobre, inclusive, os privilégios de Israel. Paulo vai dizer assim, olha, deles são os patriarcas. A partir deles, falando sobre Israel, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém? Mas em Colossenses 2,9, Paulo diz assim que, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a ênfase de Paulo, ele está falando, olha, o Evangelho de Deus, que foi prometido, planejado por Deus muito antes dele acontecer, diz respeito a esse Filho divino, Filho de Deus, o soberano, Criador do universo, que planejou boas coisas para o mundo. E no centro do seu plano está o seu Filho.
centro do seu plano está o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Paulo vai dizer ainda que esse Evangelho de Deus diz respeito do seu Filho divino. Ele continua no versículo 3, capítulo 1. Como homem, era descendente de Davi. Quer dizer, Filho de Deus, tornou-se homem, encarnou, nasceu numa linhagem, descendência de Davi. Isso aqui é para mostrar onde está fincado na história o que nós estamos falando. E por que isso é boas novas? Por que isso é o Evangelho de Deus? Porque isso tem a ver com todas as promessas do Velho Testamento e que dependiam da vinda do Messias, do ungido, aquele que governaria como rei na descendência de Davi e conquistaria os inimigos do povo de Deus, traria justiça, paz para sempre. São promessas, irmãos. Promessas, de novo, que foram feitas na história. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, quando diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O texto antigo também do Velho Testamento, Jeremias, capítulo 23, 5, que é um outro texto escrito em outra época, por outro profeta, diz que dias virão, declara o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Um outro texto, que não é Jeremias, escrito em outra data, em outro momento, Isaías capítulo 11, versículo 10, diz assim: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, quer dizer, o filho de Davi, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Promessa, promessa, promessa e cumprimento no Novo Testamento. Por que nós estamos aqui reunidos? Porque a gente olha para a história e vê que em momentos diferentes dessa história, em livros diferentes da história, em contextos diferentes, aconteceram promessas. Promessas. Não são coincidências. Não é achismo. Teve promessa e teve cumprimento. E para ter um cumprimento é um milagre. Para ter cumprimento não é o acaso. O acaso não consegue provocar tudo isso, não. Mas tem um cumprimento. Quer dizer, o Evangelho de Deus, essas boas novas, que agora, muito tempo depois, Deus agiu para cumprir o seu plano. Deus agiu para cumprir a sua promessa. Porque havia essa promessa que um rei viria e viria da linhagem de Davi, não viria de uma linhagem qualquer. É Isaías de novo, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: o governo está sobre os seus ombros, ele é chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E o versículo 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Promessa, cumprimento em Jesus. Promessa, cumprida em Jesus. Se você aqui é um cético na fé, um calculista das coisas aí do mundo, eu te desafio a você ir para a palavra de Deus e tentar encontrar onde é a história, onde está espalhado centenas de anos atrás, em cumprimento numa pessoa, em Jesus Cristo. Porque quando você pega esse texto aqui, a Bíblia, essa coletânea de textos inspirados por Deus, só textos inspirados por Deus em diferentes épocas pelo Espírito Santo, é que vai ter um cumprimento numa pessoa que é Jesus Cristo. Basta você saber um pouco de matemática, de cálculo, para você entender que não é possível isso acontecer se não for um milagre divino. Não tem conta que fecha. E é isso que a gente vê, cumprimento e outras. Se você também não é da área de exatas, mas for de história e de outras coisas, não tem como cumprir tudo isso numa pessoa se não for Deus. Não tem como tudo isso se fechar e você ir para tanta informação
que nenhum outro dado histórico está disponível para a gente, como está na palavra de Deus, entender o Evangelho de Deus, boas notícias que se cumpre, teve um tempo do seu cumprimento, porque a palavra de Deus também no Novo Testamento fala que esse reino chegou, não está por chegar, chegou, está em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus, e o versículo 15 diz, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creia nas boas novas. Quer dizer, essa vinda do Filho de Deus ao mundo, essa vinda do Filho de Davi, essa vinda do Rei Prometido, que Isaías 35:10 diz, os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Romanos 1:3, esse Evangelho de Deus, essa vinda do Filho de Deus como Filho de Davi, é que significa essa alegria dos resgatados de Isaías. Irmãos, está tudo conectado. Está tudo conectado. A vinda do Filho de Deus é essa alegria eterna que Isaías fala lá atrás, em outro tempo, dos resgatados do Senhor. Por isso que a gente tem canto nos nossos lábios. Por isso que talvez você chegue aqui hoje, talvez por circunstâncias próximas a você, dos últimos dias, o momento que você está passando, a turbulência que o teu coração pode estar, mas ao mesmo tempo que a turbulência que você está vivendo, você sabe das promessas já cumpridas em Cristo Jesus. E isso renova o teu coração hoje. O Espírito Santo pode renovar suas forças no dia chamado hoje, porque você vê na palavra de Deus, o Senhor já cumpriu as suas promessas em Cristo Jesus. Por isso no meu amanhã há esperança. Por isso que no meu amanhã não é uma coisa em preto, escuridão, sem direção. Aquele que está em Cristo, não, nós não temos uma bola de cristal. Eu não sei nem o que acontecerá ao meio-dia, exatamente. Hoje eu estou na incógnita, inclusive, daquilo que eu vou almoçar mais tarde. Mas, contudo, o meu amanhã não está em branco. O meu amanhã eu tenho certeza que o Senhor, que já cumpriu a sua promessa em Cristo Jesus, vai continuar cumprindo as suas promessas. Essa é a nossa esperança, irmãos. Sim, a gente ora por um monte de situação. E um monte de situação nesse dia chamado hoje aqui, que me foge da mão. Tem situações que você está passando que eu não conheço. Um grupo pequeno como nós somos aqui, e eu já sou incapaz de conhecer como é que você chegou aqui hoje. A briga que você teve em casa, ou um desconforto que você teve por alguma coisa. E quando você chega aqui, o teu irmão que está sentado do teu lado também não sabe exatamente como é que você chegou, o que passa, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor conhece. E aquele que cumpriu as suas promessas em Cristo Jesus vai continuar cumprindo e sustentando a tua vida até o dia desse Cristo Jesus voltar e vir buscar a sua igreja. Promessa do Senhor e que Ele vai cumprir. Sim, irmãos, a vinda do Filho de Deus como Filho de Davi significava essa alegria, dessa esperança de Deus para todos aqueles que foram e são resgatados do Senhor. Só que tem mais uma coisa que Paulo diz sobre esse Evangelho de Deus. Não foi apenas planejado e prometido antes de ter acontecido. Não é apenas sobre o Filho divino e eterno, ou que pré-existiu, dependendo de como a gente vai explicar e falar isso aqui. Não é apenas sobre boas novas que esse Filho de Deus nasceu como Filho de Davi, para cumprir essas esperanças, sonhos de justiça, paz, alegria do reino de Deus, que a gente lê no Velho Testamento. Mas ele diz que o Filho de Deus, e presta atenção, versículo 4, Romanos 1:4, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente não pode passar por esse versículo com pressa. A gente tem que lembrar que para um judeu, para a maioria dos judeus, para Israel nos dias de Paulo, os judeus esperavam
pela vinda do Messias. Eles esperavam que esse Messias viesse com poder, com influência política. Eles esperavam por um Messias que ia derrotar os opressores da sua época. Lembra? Jesus vem e há um império romano agindo no mundo ali. E o que os judeus esperavam é que, olha, vai vir um Messias que vai estabelecer um novo reino nessa terra, em Jerusalém. E a gente vai voltar a viver triunfantemente. Vai ser um povo vitorioso de novo, porque temos o Messias, mas... Prestou atenção o que Paulo diz no versículo 4? O versículo 4, irmãos, implica que entre o versículo 2 e o 4, o filho de Davi que veio, morreu. E a gente precisa entender essa palavra, morte, aqui no meio disso. O filho de Davi morreu. Quer dizer, para quem esperava a vinda do Messias, há algo devastador no meio dessa história que aconteceu uma morte. No meio dessa esperança toda, porque Messias, a princípio, não morrem. Messias é para ser vitorioso, é para ter vitória, é para conquistar, é para governar. Não é para apanhar, não é para ser ridicularizado. Ainda mais ser crucificado. Que história é essa de crucificação? Messias não vai deixar o povo desamparado, porque, afinal de contas, é uma história de vitória. Chega de apanhar. Mas tem algo devastador nessa história. Tão devastador que os discípulos naquela estrada de Emaús, em Lucas, capítulo 24, versículo 21, eles estavam dizendo, olha, nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Mas olha o que aconteceu. E aí Paulo, aqui em Romanos, ele vai voltar a tratar em Romanos, nos capítulos 3, 5 e 8, vai falar com clareza sobre a morte de Cristo. Só que agora, ele já de cara, ele quer dar essa maior notícia do Evangelho de Deus. Sim, esse Messias morto, Paulo diz no versículo 4, ele ressuscitou. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. E esse é o coração do Evangelho de Deus. Paulo diz que essa ressurreição dos mortos foi mediante o Espírito de santidade. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar do Novo Testamento essa expressão sobre Espírito de santidade, só aqui em Romanos. Então, quando acontece algo assim exclusivo, uma das cartas da Bíblia, tem algo muito sério aqui para a gente parar também para pensar e refletir, irmãos. Romanos 8, versículo 11, diz assim que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus próprios corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui é a certeza que nós temos que também seremos ressuscitados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou. Para aquele que está enlutado hoje, como a Dê está lá visitando uma família agora, nesse dia aqui de amigos, estão passando pelo luto. Para toda a família aqui que de alguma maneira já experimentou o luto. A gente olhar para a morte, mas entender, mas aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados pelo Espírito de Deus, como Cristo foi. Vamos passar por uma transformação. A morte não é a última palavra. É interessante a gente aprender aqui essa dinâmica que o Espírito Santo também estava envolvido nessa questão de ressuscitar Jesus dos mortos. Tem muita coisa para falar aqui, mais adiante a gente fala, quando o texto for falar sobre a crucificação, a morte de Jesus e ele ser ressuscitado dos mortos. Mas presta atenção que Paulo introduz aqui essa palavra estranha que até então ninguém havia falado. Esse Espírito de santidade. Por que ele fala isso? O pastor John Piper, que eu estava escutando a mensagem essa semana nesse texto, e ele tem essa série fantástica, profunda de reflexão no livro de Romanos, e ele, ao abordar essa passagem aqui, esse momento,
ele diz, ele tem uma das possibilidades da gente pensar nesse texto, não é a única, mas é uma das maneiras. Talvez está aqui esse espírito de santidade, que de alguma maneira todo judeu lembra da história do rei Saul. Todo judeu sabe daquela história do rei Saul, que ele queria falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. E ele então, o rei, vai até a feiticeira de Endor, uma médium. Essa história está relatada em 1 Samuel capítulo 28, versículos 3 a 25. É um texto difícil das Escrituras para a gente estudar e meditar. Mas o que fica claro, isso já é suficiente para a gente hoje, naquele texto e no contexto aqui, a gente saber que consultar os mortos e os médiuns, ou feitiçaria, era abominação em Israel, era algo proibido pelo Senhor. Isso você vai ver no Pentateuco, nas instruções que Moisés dá, da parte de Deus, na conduta do seu povo. Era proibida a consulta aos mortos, por isso que mexer com ocultismo, ou com feitiçaria, ou com magia, ou com esse tipo de espiritismo é algo perigoso e que nós não devemos nos envolver. E se você tem dúvidas sobre isso, a palavra de Deus é clara sobre a restrição a essa questão e da gravidade que é se envolver com esse tipo de assunto. E quando alguém morria, a ideia era, deixa o morto, morto. Não vá atrás dessa história. Morreu, morreu. Não vá brincar com consulta a espíritos, coisíssima nenhuma. Então, o que você tem que entender é que Paulo está falando, escrevendo sobre alguém que morreu. Como é que alguém que morreu, agora você está falando que está vivo? A gente lê, gente, a Bíblia, a gente lê com muita facilidade, né, nos dias de hoje. A gente não percebe que entre falar que alguém morreu e ressuscitou, para quem é judeu e para quem é desse período aqui, há muita coisa. Peraí, que história é essa? Como assim? E Paulo falar de um homem morto que foi executado e depois falar que foi ressuscitado dos mortos, pode ter soado também muito terrível para alguém que entendia que magia e feitiçaria e consultar os mortos era algo proibido em Israel. Então, contra essa ideia, Paulo agora enfatiza o oposto. E ele quer dizer com todas as letras aqui, olha, esse Cristo ressuscitou dos mortos, mas não foi com magia. Ele ressuscitou dos mortos, mas não foi com um grupo e vamos mover pedras e vamos consultar e vamos fazer algo para ele voltar à vida. Não, não, não. Ele ressuscitou dos mortos mediante um espírito de santidade. Não foi um espírito maligno que agiu aqui, mas foi o Espírito Santo de Deus que agiu. É um espírito que é marcado por santidade, por algo santo. O que aconteceu aqui não foi algo oculto, foi algo belo, algo que nos é revelado. É algo santo. E a gente está falando aqui que aconteceu em Cristo Jesus, foi algo correto. Eu quero bater nessa tecla porque é um modo correto de ir atrás dessas coisas. E é muito sério sobre isso. E essa ressurreição de Cristo, por isso que o versículo 4 diz: foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. E Paulo afirma, Jesus Cristo, nosso Senhor. Claro que Jesus já era o Filho de Deus, mas a questão aqui é enfatizar e mostrar que na ressurreição, Cristo agora, ele move-se aqui de ser o Filho de Deus com as limitações humanas que ele até então demonstrava, para ser o Filho de Deus com poder. Deus agiu novamente para cumprir o seu plano, a sua promessa que o rei viria da linhagem de Davi. E é isso que Jesus agora faz e afirma, por exemplo, depois da ressurreição, em Mateus 28, 18, o que Jesus diz? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele já era o Filho de Deus. Agora ele afirma, ressuscitei. Foi-me dada
toda autoridade nos céus e na terra. E Paulo vai dizer novamente em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 26, sobre esse Cristo ressurreto. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Interessante isso, o último inimigo é a morte. Ela vai ser vencida. Ela vai ser derrotada plenamente. Ainda não estamos vivendo isso. Promessa do Senhor. Há luto no teu coração? A morte, promessa do Senhor. É o último inimigo a ser destruído. Mas o que a gente vê em Jesus é que Jesus é esse rei messiânico. A gente vê em Jesus que Ele já está reinando agora sobre o mundo. Sim, há muito caos. Há muita coisa em desordem. Mas Ele já é o Senhor. Sobre todas as coisas. Sempre foi. Ainda mais agora ressurreto. Porque a ressurreição faz com que algo tenha mudado nos céus. A ressurreição, irmãos, significa que algo mudou na eternidade. E é uma coisa que a gente... Como assim? Porque a eternidade é algo que, para quem é finito, a gente está entrando num assunto que palavras, expressões, elas têm as suas limitações. Nossa cabeça, ela tem uma limitação com tudo isso. Contudo, a gente vê Jesus, esse rei messiânico. Ele está reinando, sim, sobre todas as coisas desse mundo. E Ele está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E vai chegar o dia... Esse dia está a caminho, não chegou ainda na sua plenitude, mas estamos a caminho que Jesus vai finalmente romper com esse governo invisível que a gente não consegue enxergar, mas agora, em breve, nós vamos ver a glória visível do Senhor. Está chegando esse dia da gente ver o reino glorioso do Senhor se manifestar. Irmãos, essa é a esperança que a gente tem. Caos, 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 desordem, 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 falta de esperança no coração de todos. E o que a gente afirma aqui hoje, irmãos, é que a gente está falando de um Jesus que virá, que já governa, que já é Senhor, porque Ele já veio, as promessas do Senhor já se cumpriram. E a palavra para você é hoje, o reino de Deus chegou. Arrependa-se, creia, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele. Porque Paulo quis dizer aqui, quando ele fala sobre esse Filho de Deus com poder, é porque agora, ele governa nesse agora. Ele está agindo com seus propósitos, o Senhor, por meio de Jesus, por meio do seu Espírito agora derramado sobre a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Essa é a pergunta. Talvez você seja um frequentador de igreja evangélica. Talvez você seja um frequentador, inclusive, de muita literatura evangélica e gosta desse tema. Mas a pergunta é, você é a igreja do Senhor? Porque se você é igreja, se você é povo de Deus, você tem esse Espírito de Deus na sua vida. Porque a promessa do Senhor, na sua palavra, é que o dia virá e está a caminho, quando Cristo vai finalmente derrotar todos os seus inimigos. Para valer. Lá em Filipenses 2:11, Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará, confessará que Ele, esse Jesus, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho. No dia de hoje, você é convidado a dobrar o seu joelho. Hoje é um convite. Daqui a um tempo, Ele vai chegar. Todo joelho, quer reconheça, quer ainda tem algum princípio de teimosia ali, que eu acho que isso vai se evaporar rapidamente, vai se dobrar diante do Senhor. Vai se dobrar. Mas hoje há um convite do Senhor para a sua vida. E quando a gente proclama o Evangelho do Senhor, a gente ora, Senhor, os eleitos do Senhor, respondam ao teu chamado. Assim como aconteceu com a vida de Paulo. Porque quando Filipenses 2:11 se cumprir, vai ser a consumação do Evangelho de Deus. É o fim. Há começo, ao meio e ao fim de todas essas coisas.
Irmãos, quando o fim vier, a igreja do Senhor vai apenas falar, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sim, a gente chora por coisas que a gente não sabe hoje. Sim, há muita dor real nesse mundo. Dor física, dor da alma, dor emocional, dor nos relacionamentos. Aliás, o sinal que você está vivo é a dor que você pode estar passando. É a dor que você, crente em Cristo, ainda nesse dia chamado hoje, enfrenta e passa. Por quê? Porque o último inimigo ainda vai ser derrotado, que é a morte. Toda dor é um lembrete apenas para a gente ver, olha, não acabou ainda. Estamos no processo, estamos na caminhada. Olha, sabe essa dor aí, às vezes essa luta na tua mente, essa perturbação nos teus ombros? É a lembrança, olha, é porque ainda não chegou lá. Sabe por que o processo de envelhecer dói? E os idosos aqui sabem disso. É que nem eu falo com minha mãe com frequência e sempre que eu pergunto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem as dores. São presentes, né? Tem as dores. Mas as dores, para quem está envelhecendo, é o lembrete. Ainda não chegou lá. Mas se está doendo, você está a caminho. Está ao caminho. Por quê? Porque o dia do Senhor vai chegar na sua plenitude. E quando esse dia chegar, acabou, irmãos. Ou é um novo começo. Depende de onde que está a tua vida. Enquanto a gente está aqui, sim, a gente pode sentar ao redor de uma mesa e a gente senta para um monte de assuntos que a gente pega essas santas escrituras e fala, gente, quanta coisa que eu não sei. Quanta coisa que é difícil. Quanta coisa que... Estou com 52 anos. Talvez vou mudar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Porque a gente está nesse processo e a gente vai mudando. E vai aprendendo e vai crescendo. E aprender dói. Aprender, inclusive, que... Uau! 10 anos atrás eu tinha algumas convicções diferentes. Louvado seja o Senhor, que o Senhor foi me levando numa história, numa caminhada, e hoje eu estou entendendo diferente. Contudo, tem coisas nessa palavra aqui que já são reveladas com clareza. Deus prometeu, Deus cumpriu em Cristo Jesus. São coisas que a gente não precisa ficar falando, opa, hoje eu estou em dúvida, hoje eu estou não sei o quê, hoje eu estou... Não, peraí. Não confunde os ambientes, os assuntos. Porque tem gente que pensa que se converter ao Evangelho, entregar a vida a Cristo, é ter uma estrada agora, que até o dia de Cristo, você vai só cantando, celebrando eu vou. Essa é aquela canção antiga que só alguns aqui vão lembrar. Caminhando eu vou, né? Caminhando eu vou. Nem a letra eu consigo lembrar direito. Né? A gente vai, sim, irmãos, tem momentos de culto que é uma alegria. Tem encontros do povo de Deus que as lágrimas se derramam, que há um renovo no coração, que há cântico, que há palmas, que há júbilo, porque a vida ela é cheia de momentos preciosos, louvado seja o Senhor. Você tem momentos preciosos nesse ano de 2023? Se ainda não tem, a gente está em março. Não precisa continuar com tanta amargura no coração, não. Vai celebrar a vida. Vai festejar muita coisa boa. E ainda você pode celebrar. Vai cantar, vai ouvir boas músicas, vai renovar a alegria no coração. Vai para a praia em nome de Jesus. Faz alguma coisa boa para o teu coração. Estava até brincando aqui esses dias, nem lembro mais qual que era o assunto, mas... Deus é tão bom que o ovo frito e praia é tão barato que todo mundo pode curtir. Né? O pobre, o rico. Mas eu estou desempregado. Vai curtir algumas coisas, renove o coração. Porém, a vida vai chegar um momento que vai falar, opa, aquela dor voltou. Opa, aquele negócio fisgou de novo. Tá, por quê? Porque você não chegou em casa ainda. Você está no caminho. Você ainda não chegou no seu destino eterno. Estamos vivendo o processo, irmãos.
É por isso que mudar de igreja não é a solução. Mudar de mulher, de marido também não é a solução. Dar um chute nos filhos também não é a solução. Por quê? Porque caminhando eu vou. Estou caminhando. Estou caminhando. É uma jornada. E nessa jornada vai acontecendo um monte de coisa. Tem gente que está desesperado pelo momento que o nosso país vive no dia chamado hoje. Só o dia chamado hoje. Mas é uma jornada. Nós não chegamos no ponto final ainda. Você tem um diagnóstico na tua mão. Às vezes o senhor está falando, ó, você está chegando em breve, tá? Porque tem gente que olha também para essas coisas e fala, meu Deus! Não. Uau! O que você pensa que é a vida? A vida, e com isso, por favor, não estou falando sobre sermos duros de palavra ou sermos grossos com algumas questões que outros estão passando e vivendo. As estruturas de cada um são diferentes. E também ninguém olha assim e abre um exame médico e fala, uau, câncer, louvado seja o nome do Senhor. Por isso sai. Não é assim a vida. A vida a gente olha, a lágrima. Acabou de tomar um café da manhã, bacana, saudável. Basta uma mensagem de WhatsApp chegar na hora do almoço, que aquela alegria ela vira outra coisa. Sim, a vida ela é assim. Sim, os discípulos na estrada de Emaús, depois logo a turma ali vai comer peixe com Jesus, mas esse Jesus vai subir aos céus, a igreja vai receber o Espírito Santo de Deus derramado ali em poder sobre toda a igreja. Começa a caminhada da igreja primitiva e logo um deles já é executado, a espada, o outro vai acontecer isso, aquilo outro na jornada, a igreja cresce, há batismos, há milagres. Depende de onde o teu olhar vai cair no texto. Depende de onde você está indo na história. Mas uma coisa é certa, eles estão no caminho. Estão no caminho. E a questão para todos nós é, fica firme no caminho. Fica firme nessa jornada chamada vida. E hoje talvez o Senhor está te chamando, ei, sim, está doendo. Sim, há lágrima, sim, há confusão, mas não sai do caminho. Permanece. Nessa época que a gente desiste de tudo, a gente está com o celular, compramos um celular ontem, última tecnologia, agora o tal do chip M1, que a moçada aí sabe o que quer dizer, e M2, que já está, o M1 já foi, agora é o M2, talvez você não sabe nem do que eu estou falando, está não sei o quê, chip mais poderoso aí disponível, mas aí travou a máquina, você já quer jogar fora. Não presta mais. E a gente faz isso com tudo, com relacionamento, com o filho, com a esposa, com o marido, com o banco, com a escola, com o curso. Por quê? Porque ficou difícil. Próximo. Porque não foi do jeito que eu queria. Próximo. Porque está difícil, eu desisto. Eu vou. E assim a gente faz com as coisas de Deus hoje. Ficou difícil. Chega. Não é do meu jeito. Chega. Não sei o quê. Chega. Não. Chega não. Fica firme. Porque o que a gente está vendo aqui o Senhor fez promessas lá atrás. E antes desse mundo ter sido criado, Ele já havia planejado esse tal Evangelho de Deus. Entre o nascimento de Paulo e a sua conversão, a gente já falou isso aqui na igreja, falo de novo hoje, muita coisa aconteceu com esse homem chamado Paulo, até a sua conversão. Qualquer um que entrou nesse ato entre o nascimento e a conversão de Paulo não consegue entender que aí logo depois é esse Paulo que vai dizer que desde o ventre da minha mãe o Senhor já havia separado e é chamado. Eu quero entender a tua vida, a história que a gente se conhece. Essa igreja vai fazer 12 anos em junho. Você chegou aqui com isso, com aquilo. Irmãos, a gente está só nessa brevidade aqui caminhando junto e eu falo, fica firme, meu irmão. Enquanto a gente está próximo, enquanto a gente está junto, igreja é isso. Igreja não é tipo, vai lá, vai para... Não vai não, meu irmão. Fica junto. Vamos nessa caminhada chamada vida. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Igreja, é lembrar onde estava a nossa cabeça durante 2020 e 2021, durante a pandemia.
Entramos por uma coisa que a gente não sabia nem se essa igreja aqui permaneceria naquela turbulência que são da realidade de hoje. O grupo se renova com tanta facilidade, por diversas questões, por favor. São diversas situações que levam a isso. Sem entrar na questão de decifrar os códigos aí da vida. Mas estamos em 2023 agora. Então você olha para trás e fala assim, o Senhor me guardou. O Senhor me preservou. Com todo respeito, o Senhor nos preservou. Porque se a gente fosse deixar por informações, por tanta coisa, a gente só sairia com mais confusão mental. Mas se você está aqui hoje, já é obra da misericórdia e da graça do Senhor. Então, sim, não. Eu não sei exatamente como é que vai ser o Natal de 2023, mas o mesmo Senhor que falou das suas promessas lá atrás, cumpriu em Cristo Jesus, há de cumprir as suas promessas para o momento. Sim, estamos olhando para tudo isso e a dor bate forte hoje. Sim, turbulência. Mas ao mesmo tempo, aí olha para aquilo e fala assim, o último inimigo vai ser derrotado. A maior loucura nossa, é que a gente está vivendo uma época que a gente passa pela igreja e é tudo muito automático, é religioso demais, é um negócio porque é domingo, é porque amanhã é segunda, né? Então domingo o que eu faço? Eu vou à igreja, ou não vou, né? É uns negócios meio... Enfim, não dá pra gente... Só dá pra saber o seguinte, olha, a vida, ela tá difícil de fato. Esse mundo, ele vem com uma força e uma brutalidade, e se puder nos arrastar, arrasta. Se aquele que está em Cristo Jesus já é uma caminhada de perseverar, e as lutas são intensas, fico imaginando você que está sem Cristo na sua vida hoje. Como é que você está se aguentando? Como é que você está se aguentando? Como é que você está permanecendo? Porque parece que... Quando eu estou falando parece, estou sendo um pouco irônico. Sem Cristo, meu amigo, que nem eu vejo uma das expressões mais terríveis. É alguém que prospera. E, inclusive a gente às vezes se alegra nisso, né? Uau, está prosperando, está vencendo. Está com Cristo. Porque senão essa prosperidade ela vai ser efêmera. Esse sucesso profissional, esse sucesso aqui, que a gente dá um nome. Jesus, guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja, guarda cada um de nós, a começar em mim. Guarda cada um de nós. Irmãos, vamos voltar para o Evangelho? A gente está numa igreja, e aqui, olha, de novo, eu não sei se você está percebendo, a gente só falou do Evangelho de Deus, nesses 4 versículos. Porque é isso que a gente tem para falar. A gente tem, às vezes, uma forma de explicar outras coisas de uma outra maneira, mas na essência é o Evangelho de Deus. Eu queria te convidar nesse momento, nós vamos orar mais uma vez. Por quê? Porque é assim que a gente vive o Evangelho de Deus. A gente derrama o nosso coração diante do Senhor, a gente se apresenta a Ele como nós estamos e somos e chegamos aqui, mas pela misericórdia e graça desse Senhor que cumpre as suas promessas, a gente sai daqui sabendo que somos tocados pelo Senhor nesse momento, nesse encontro com a palavra de Deus. Eu peço, Senhor, não deixe a gente voltar para casa iguaizinhos como nós chegamos. Quem veio aqui hoje servir, quem veio hoje aqui se doar com a sua vida em alguma área da igreja, você que está nos visitando, você que está congregando com a gente aqui hoje, mas todos nós aqui estamos nesse momento tendo a oportunidade, você que está talvez online, a gente ora, Senhor, faz de novo, Deus. Faz de novo. Derramar do Teu Espírito Santo, vida do Teu povo, da Tua igreja. Faz de novo, Senhor, porque o Senhor já cumpriu, o Senhor prometeu, e o Senhor cumpriu as Suas promessas em Cristo Jesus. E há promessas que ainda se cumprirão, ainda do Teu Filho, quando vier buscar a Sua igreja. Nesse ato que a gente está vivendo da vida, sustenta o Teu povo. Firma os nossos pés na Tua palavra, Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a permanecermos
fiéis ao Senhor. Vamos ficar em pé, igreja. Isso, Jesus, vamos orar.